Ela se despiu sem querer na frente da câmera de segurança do milionário, e quando ele viu, parou tudo o que estava fazendo. O que será que ele fez em seguida? Deixe seu palpite nos comentários e inscreva-se para não perder essa história surpreendente. A chuva fina de março pintava as janelas do pequeno escritório de Marina Santos com gotas prateadas que escorriam lentamente, criando padrões hipnotizantes no vidro. Ela ajustou os óculos de armação delicada e suspirou, observando a pilha de contas sobre a mesa de madeira clara que havia comprado em uma loja de móveis usados 2 anos atrás. O aluguel do escritório na Vila Madalena estava em atraso e o dinheiro da última obra havia se esgotado mais rápido do que ela esperava. Mais um café não vai resolver os problemas, Marina, murmurou para si mesma, mas mesmo assim se dirigiu à pequena cafeteira italiana que havia sido um presente de formatura de seus pais. O aroma familiar a confortou momentaneamente, enquanto o barulho do trânsito da Rua Harmonia chegava abafado através da janela. Seu celular vibrou sobre a mesa. O nome Construtora Montenegro piscava na tela, fazendo seu coração acelerar. Havia enviado a proposta para a reforma da cobertura há 3 semanas, e desde então verificava o e-mail obsessivamente, esperando uma resposta que nunca chegava. Alô, Marina Santos, atendeu, tentando manter a voz firme. Bom dia, Marina. Aqui é Carla, da assessoria da Construtora Montenegro. O Sr. Rafael gostaria de marcar uma reunião com você para discutir o projeto da cobertura. Marina quase deixou a xícara de café cair. Claro, quando seria conveniente? Hoje às 14 horas, se possível. No escritório dele, no edifício Montenegro, na Faria Lima. Depois de desligar, Marina olhou para o relógio. 11h30. Tinha 2h30 para se preparar para a reunião mais importante da sua carreira. Correu até o pequeno banheiro do escritório e se examinou no espelho. Seus cabelos castanhos ondulados estavam um pouco desarrumados, e os olhos verdes revelavam o cansaço das últimas semanas, dormindo mal por causa das preocupações financeiras. Voltou para casa rapidamente, um apartamento de 2 quartos no mesmo bairro, que dividia com Luna, sua melhor amiga desde a faculdade. Escolheu um blazer azul marinho que combinava com uma calça social preta, sua roupa de reuniões importantes, e prendeu os cabelos em um coque baixo e elegante. O trânsito até a Faria Lima foi um pesadelo típico de São Paulo. Marina observava pela janela do Uber os arranha-céus espelhados que refletiam o céu nublado, sentindo-se pequena diante da magnitude da cidade. O edifício Montenegro era uma estrutura imponente de vidro e aço, com pelo menos 40 andares, localizado em uma das esquinas mais valorizadas da região. Na recepção, revestida em mármore branco com detalhes dourados, Marina se identificou e foi conduzida ao 35º andar. O elevador subiu silenciosamente, e ela pôde ver a cidade se espalhando lá embaixo através dos vidros panorâmicos. "A senhorita Marina Santos?", perguntou uma mulher elegante de meia-idade, vestindo um tailleur impecável. "Sou Carla. Falamos ao telefone. O Sr. Rafael está terminando uma ligação e a receberá em alguns minutos." Marina assentiu e foi conduzida a uma sala de espera decorada com móveis de design contemporâneo. Quadros abstratos adornavam as paredes, e uma vista magnífica da cidade se estendia através de janelas do chão ao teto. Ela respirou fundo, lembrando-se de tudo o que havia estudado sobre Rafael Montenegro. 35 anos, formado em engenharia e administração, havia transformado a empresa familiar em uma das maiores construtoras do país. "Marina Santos?", uma voz grave e firme a chamou. Ela se virou e viu um homem alto, de cabelos castanhos bem cortados e olhos escuros intensos. Rafael Montenegro estava à sua frente, vestindo um terno cinza perfeitamente ajustado. Seu aperto de mão foi firme, e Marina notou que ele a observava com uma expressão analítica, como se estivesse avaliando cada detalhe. "Prazer em conhecê-la", disse ele, gesticulando para que ela o seguisse. "Vamos ao meu escritório para conversarmos sobre o projeto." O escritório de Rafael Montenegro era um reflexo perfeito de sua personalidade, elegante, organizado e imponente. A mesa de madeira escura ocupava o centro da sala, cercada por estantes repletas de livros técnicos e prêmios da construção civil. Através das janelas panorâmicas,
A vista se estendia por toda a região da Faria Lima, onde outros edifícios comerciais criavam um labirinto de concreto e vidro sob o céu cinzento da tarde paulistana. Por favor, sente-se. Rafael indicou uma das poltronas de couro marrom à frente de sua mesa. Marina acomodou-se tentando manter a postura ereta e profissional, enquanto abria sua pasta com os documentos do projeto. Estudei sua proposta com atenção. Rafael começou, folheando alguns papéis. Devo admitir que fiquei impressionado com sua abordagem. A maioria dos arquitetos que consultei sugeriu mudanças estruturais dramáticas, mas você propôs algo mais integrado. Marina sentiu um alívio momentâneo. Acredito que a arquitetura deve respeitar a essência do espaço existente. Sua cobertura tem uma estrutura magnífica. Seria um desperdício não aproveitá-la. Exato, ele concordou, seus olhos escuros encontrando os dela. A cobertura foi o primeiro imóvel que comprei quando a empresa começou a crescer. Tem um valor sentimental, não apenas financeiro. Por um momento, Marina viu algo além da máscara profissional de Rafael, uma vulnerabilidade sutil que o humanizava. Ela havia pesquisado sobre ele na internet e encontrado apenas informações corporativas, fotos em eventos sociais, onde ele sempre aparecia sério e distante. Gostaria de ver o espaço antes de tomarmos qualquer decisão, Marina sugeriu. Conhecer o ambiente pessoalmente sempre revela detalhes que as plantas não mostram. Rafael consultou o relógio de pulso dourado. Podemos ir agora se você tiver tempo. Moro no edifício ao lado, é só atravessar a passarela coberta. Eles deixaram o escritório e caminharam pela passarela que conectava o edifício comercial ao residencial. O vento frio da tarde fazia os cabelos soltos de Marina dançarem, e ela percebeu que Rafael diminuía o passo para acompanhar o dela. Há quanto tempo você tem seu próprio escritório? Ele perguntou enquanto esperavam o elevador. 3 anos, Marina respondeu. Trabalhei em algumas construtoras depois da faculdade, mas sempre sonhei em ter minha própria empresa. E como está indo? A pergunta era simples, mas Marina percebeu um interesse genuíno na voz dele. Tem seus desafios, admitiu. O mercado está competitivo e para uma arquiteta jovem sem grandes nomes no portfólio é difícil conseguir projetos significativos. O elevador chegou e eles subiram até o 35º andar. Rafael usou um cartão magnético para abrir a porta de sua cobertura, revelando um espaço que deixou Marina momentaneamente sem palavras. O apartamento era uma combinação perfeita de sofisticação e aconchego. Pisos de madeira clara se estendiam por toda a área social, onde móveis contemporâneos se misturavam com algumas peças clássicas. A iluminação natural entrava generosamente através de janelas amplas e Marina podia ver um terraço espaçoso além das portas de vidro. É impressionante, ela murmurou, caminhando lentamente pela sala. A distribuição dos espaços é perfeita. Obrigado, Rafael disse, parecendo genuinamente satisfeito com o elogio. Mas sinto que falta algo. Talvez um toque mais humano. Marina o observou com curiosidade. Humano? Sim, às vezes sinto que moro em uma revista de decoração. Bonito, mas frio. Era uma confissão inesperada, e Marina se perguntou quantas pessoas ouviam Rafael Montenegro falar de forma tão aberta sobre seus sentimentos. Ela caminhou até a janela e observou a vista da cidade, imaginando como seria acordar todas as manhãs com aquela perspectiva. Posso ver o terraço? Perguntou. Rafael abriu as portas de vidro e eles saíram para o espaço externo. O terraço era ainda mais impressionante do que Marina havia imaginado. Uma área ampla com jardim, área gourmet e uma vista de 360 graus da cidade. O vento estava mais forte ali em cima e ela segurou os cabelos para impedir que voassem. Aqui é onde imagino fazer as mudanças mais significativas, Rafael explicou, apontando para diferentes áreas. Quero criar espaços mais integrados, talvez uma área de relaxamento, algo que convide a ficar, não apenas a impressionar. Marina assentiu, já visualizando possibilidades. Posso tirar algumas fotos para trabalhar melhor as ideias? Claro, ele concordou. Vou buscar água para nós. Fique à vontade. Enquanto Rafael entrava no apartamento, Marina sacou seu telefone e começou a fotografar diferentes ângulos do terraço. Estava tão concentrada no trabalho que não percebeu que o vento havia aumentado significativamente.
Uma rajada mais forte balançou uma das plantas grandes e ela se aproximou para estabilizá-la. Foi então que aconteceu. Ao tentar alcançar a planta, Marina não notou que o vento havia desatado o laço de seu blazer. Quando se virou rapidamente, o blazer se abriu completamente e por um momento que pareceu eterno, ela ficou parcialmente exposta. Exatamente nesse momento, Rafael voltou com 2 copos de água e parou na porta do terraço. Seus olhos se encontraram e Marina percebeu imediatamente o que havia acontecido. O tempo pareceu congelado, ele com os copos nas mãos, ela com o blazer aberto, ambos paralisados pela situação inesperada. Desculpe, Rafael murmurou, desviando imediatamente o olhar e estendendo um dos copos em sua direção, sem olhar para ela. Marina rapidamente fechou o blazer, o rosto queimando de vergonha. Não, eu que peço desculpas. O vento... Eu não percebi. Um silêncio constrangedor pairou sobre eles. Marina queria desaparecer, enquanto Rafael permanecia olhando fixamente para a cidade, claramente tão desconfortável quanto ela. Talvez seja melhor eu ir, Marina disse finalmente, sua voz baixa. Não, Rafael respondeu rapidamente, finalmente olhando para ela. Quero dizer, ainda não terminamos de discutir o projeto. Havia algo diferente em seu olhar agora. Não apenas interesse profissional, mas uma intensidade que Marina não soube interpretar. Ela assentiu hesitante e eles voltaram para dentro do apartamento, ambos fingindo que nada havia acontecido, mas conscientes de que algo fundamental havia mudado entre eles. O apartamento de Marina na Vila Madalena nunca havia parecido tão pequeno. Ela jogou a bolsa sobre o sofá surrado de 2 lugares e se deixou cair ao lado, cobrindo o rosto com as mãos. O constrangimento do que havia acontecido no terraço de Rafael ainda queimava em suas bochechas como uma febre persistente. Ai, meu Deus, gemeu para o apartamento vazio. Como pude ser tão descuidada? O som da chave na fechadura a fez levantar a cabeça. Luna entrou carregando sacolas do supermercado. Seus cabelos cacheados escuros, presos em um coque bagunçado, e o uniforme azul do hospital onde trabalhava como enfermeira. Oi, amor. Como foi a reunião com o milionário? Perguntou animada, largando as compras na pequena mesa da cozinha americana. Marina enterrou novamente o rosto nas mãos. Foi um desastre, Lu. Desastre como? Ele não gostou do projeto? Não. O projeto ele gostou. O problema é que eu... Marina hesitou sem saber como explicar. Eu me expus acidentalmente na frente dele. Luna parou de guardar as compras e se virou completamente. Como assim se expus? Estava no terraço dele tirando fotos. O vento desatou meu blazer e quando me virei, ele estava lá me vendo. Marina cobriu o rosto novamente. Quero morrer, Lu. Literalmente morrer. Para sua surpresa, Luna começou a rir. Desculpa, amor, mas você está falando como se fosse o fim do mundo. Acontece. Acontece? Luna, estou falando do homem mais rico que já conheci na vida. Ele provavelmente pensa que sou uma idiota desleixada. Luna se sentou ao lado da amiga. Ele pensa que você é uma mulher linda que teve um pequeno acidente. Marina a encarou com descrença. Você não entendeu, ele é intimidador, sério, focado. Não é o tipo de pessoa que vai ter paciência com esse tipo de situação. E como ele reagiu? Desviou o olhar imediatamente, pediu desculpas. Foi educado, mas depois ficou um clima estranho. Luna ficou em silêncio por um momento, estudando a expressão da amiga. Marina, posso te fazer uma pergunta? Você está tão nervosa porque foi constrangedor ou porque se sentiu atraída por ele? O quê? Não é isso que... Marina gaguejou, sentindo as bochechas corarem novamente. Aham, eu sabia. Luna sorriu. Você está interessada nele. Não seja ridícula. Ele é meu cliente. Um cliente muito importante que pode salvar minha empresa. E também é um homem solteiro, bonito e bem-sucedido. Não há nada de errado em se sentir atraída. Marina levantou do sofá e caminhou até a janela. Lá embaixo, a Rua Harmonia fervilhava com o movimento típico da noite na Vila Madalena. Jovens saindo dos bares, casais caminhando de mãos dadas, a vida acontecendo normalmente, enquanto ela se sentia como se seu mundo tivesse virado de cabeça para baixo. Mesmo que eu estivesse interessada, o que não estou, enfatizou.
Somos de mundos completamente diferentes, Lu. Você viu onde ele mora? É como um museu. E ele disse que achava frio demais, não foi? Talvez ele esteja procurando alguém que traga calor para a vida dele. O telefone de Marina vibrou sobre a mesa. Era uma mensagem de um número desconhecido. Marina, aqui é o Rafael. Gostaria de agendar uma nova reunião para discutirmos os detalhes do projeto. Amanhã às 10h seria possível? Marina mostrou a mensagem para Luna, que sorriu com satisfação. Viu? Ele não achou que você fosse uma idiota desleixada. Pelo contrário, quer continuar trabalhando com você. É só profissional, Marina murmurou, mas uma parte dela se sentiu aliviada. Ela respondeu, confirmando a reunião, e passou o resto da noite tentando não pensar em como os olhos escuros de Rafael haviam se fixado nos dela por um momento depois do incidente, uma intensidade que ela não conseguia decifrar. A manhã de quinta-feira chegou com um sol tímido que lutava para atravessar as nuvens cinzentas típicas do outono paulistano. Marina acordou mais cedo que o habitual, tendo passado a noite alternando entre tentar dormir e revisar mentalmente cada detalhe do projeto. Escolheu um vestido midi azul marinho com mangas longas, elegante, mas nada que pudesse causar novos acidentes com o vento. O trânsito para a Faria Lima estava mais leve que no dia anterior, e Marina chegou ao edifício Montenegro com 15 minutos de antecedência. Desta vez foi recebida diretamente por Rafael na recepção. Bom dia, Marina. Ele cumprimentou, usando um terno cinza mais claro que o do dia anterior. Obrigado por vir. Bom dia. Obrigada pela oportunidade. Havia uma formalidade cuidadosa entre eles, como se ambos estivessem pisando em ovos. Rafael a conduziu não para seu escritório, mas para uma sala de reuniões menor, com uma mesa redonda e uma vista mais reservada. Pensei que seria mais confortável conversarmos aqui, explicou indicando uma das cadeiras. Menos formal. Marina assentiu e se sentou, abrindo sua pasta com as anotações que havia feito na noite anterior. Revisei todo o projeto depois da nossa conversa ontem. Tenho algumas ideias adicionais. Ótimo. Rafael se acomodou na cadeira à frente dela. Mas antes de falarmos sobre o projeto, eu gostaria de me desculpar pelo constrangimento de ontem. Não, Marina interrompeu rapidamente. Eu é que devo me desculpar. Foi descuido meu. Foi um acidente, Rafael disse firmemente. E quero que você saiba que não afetará em nada nossa parceria profissional. A palavra parceria soou diferente saindo da boca dele, e Marina se perguntou se estava imaginando a leveza em sua voz. Obrigada, ela respondeu. Isso significa muito para mim. Agora, Rafael se inclinou ligeiramente para a frente. Me conte sobre essas ideias adicionais. Marina respirou fundo e abriu seus esboços. Ontem, quando você mencionou que queria algo mais humano, mais acolhedor, comecei a pensar em como integrar melhor os espaços internos e externos. Ela espalhou os desenhos sobre a mesa e Rafael se levantou para ver melhor, posicionando-se ao lado dela. Marina pôde sentir o perfume masculino dele, uma fragrância discreta, mas marcante. Veja, ela apontou para um dos desenhos. Imagino criar uma transição mais fluida entre a sala e o terraço. Talvez painéis de vidro retráteis aqui e uma área de estar externa mais protegida. Interessante, Rafael murmurou estudando os desenhos. E isso aqui, uma área gourmet mais integrada. Não apenas funcional, mas um espaço onde você realmente queira passar tempo, com uma vista para o jardim que proponho criar neste canto. Rafael se concentrou nos desenhos por alguns minutos, e Marina observou seu perfil enquanto ele analisava cada detalhe. Havia uma seriedade quase infantil na forma como ele franzia levemente as sobrancelhas quando pensava. Você captou exatamente o que eu tinha em mente, ele disse finalmente, olhando para ela. Como conseguiu? Ouvi o que você disse sobre querer algo mais humano e observei como você se movimenta no espaço. Você não usa o terraço tanto quanto poderia, certo? Rafael assentiu, surpreso. Como você percebeu? Os móveis externos estão muito novos para alguém que os usa regularmente, e você ficou mais relaxado quando falou sobre querer um espaço que convidasse a ficar. Você é muito observadora. Faz parte do trabalho. Um arquiteto precisa entender não apenas o espaço, mas as pessoas que vão habitá-lo. Rafael voltou a se sentar, mas desta vez sua postura estava mais relaxada. Quanto tempo você precisaria para desenvolver um projeto completo?
Umas 3 semanas para o projeto executivo completo. 2, se você tiver pressa. E o orçamento? Marina hesitou. Havia passado a madrugada calculando e recalculando, tentando encontrar um equilíbrio entre um valor justo e um que não assustasse um cliente tão importante. R$200 mil, disse finalmente, incluindo acompanhamento da obra. Rafael não demonstrou surpresa ou hesitação. Perfeito. Quando podemos começar? Hoje, se você quiser, Marina respondeu, tentando conter a alegria na voz. Então, está decidido. Rafael sorriu, e Marina percebeu que era a primeira vez que o via sorrir genuinamente. Carla vai preparar o contrato. Eles passaram mais 1 hora discutindo detalhes técnicos, e Marina se surpreendeu com o conhecimento que Rafael demonstrava sobre arquitetura e construção. Ele fazia perguntas inteligentes e oferecia sugestões que mostravam que realmente entendia do assunto. Você estudou arquitetura também? Perguntou quando ele comentou sobre a importância da ventilação natural. Não formalmente, mas sempre me interessei. Meu pai dizia que para construir bem você precisa entender como as pessoas vivem. Seu pai era arquiteto? Construtor, Rafael respondeu. E sua expressão se tornou um pouco nostálgica. Começou como pedreiro e construiu a empresa tijolo por tijolo. Morreu quando eu tinha 25 anos, bem quando a empresa começava a crescer. Marina percebeu a mudança em sua voz. Deve ter sido difícil assumir tudo tão jovem. Foi, mas ele me ensinou que construção não é apenas sobre prédios, é sobre criar lares, espaços onde as pessoas se sintam bem. É uma filosofia linda. Rafael a observou por um momento, como se estivesse avaliando algo. Você gostaria de almoçar comigo? Conheço um lugar bom aqui perto e podemos continuar conversando sobre o projeto. A pergunta pegou Marina de surpresa. Sim, seria ótimo. Perfeito. Vamos? Quando se levantaram, Marina percebeu que a tensão do dia anterior havia desaparecido completamente. Rafael parecia mais à vontade, mais humano, exatamente como ele havia dito que queria que sua casa se sentisse. Talvez, pensou ela enquanto caminhavam pelos corredores do edifício, isso fosse o começo de algo muito maior que uma simples reforma. O restaurante que Rafael escolheu ficava no térreo de um edifício comercial a 2 quadras da Faria Lima. Era um lugar elegante, mas não ostensivo. Mesas de madeira clara, decoração contemporânea e uma atmosfera que convidava a conversas longas. Marina se sentiu confortável imediatamente, uma sensação que não esperava ter em um ambiente que provavelmente custava mais que seu orçamento mensal. Você vem aqui com frequência? Perguntou, observando como o maître cumprimentou Rafael pelo nome. Algumas vezes por semana, ele respondeu, puxando a cadeira para ela. É perto do escritório e a comida é boa. Nada muito sofisticado. Marina reprimiu um sorriso. Para ele, aquele lugar era nada muito sofisticado. Para ela, era o tipo de restaurante que visitava apenas em ocasiões especiais. O que você recomenda? Perguntou, folheando o cardápio. O salmão grelhado é excelente. O risoto de cogumelos também. Quando o garçom se aproximou, Rafael pediu o salmão e uma água com gás. Marina escolheu o risoto e se pegou desejando uma taça de vinho, mas hesitou, sem saber se seria apropriado. Gostaria de vinho? Rafael perguntou como se tivesse lido seus pensamentos. Seria ótimo, ela admitiu. 2 taças do Sauvignon Blanc, ele disse ao garçom. E pode trazer aquelas entradas que sempre peço. Marina observou como ele interagia com o garçom. Educado, mas familiar. Não havia arrogância ou a necessidade de mostrar poder que ela esperava de alguém em sua posição. Você é diferente do que eu imaginava, ela disse quando ficaram sozinhos. Diferente como? Mais normal. Pensei que você seria mais formal, mais distante. Rafael riu, um som genuíno que transformou completamente sua expressão. Você não é a primeira pessoa a dizer isso. Acho que no trabalho acabo sendo mais sério do que realmente sou. E como você realmente é? Era uma pergunta íntima demais para uma reunião profissional, mas saiu naturalmente. Rafael a observou por um momento, como se estivesse decidindo o quanto revelar. Honestamente, às vezes me sinto como uma pessoa representando um papel. O Rafael Montenegro, CEO da empresa, homem de negócios bem-sucedido. Mas por dentro, ele hesitou.
Por dentro, às vezes, sinto que ainda sou o garoto que ajudava o pai nas obras aos fins de semana. Marina sentiu algo se mover em seu peito. Você sente falta disso? Do tempo com seu pai? Todos os dias. Ele tinha uma forma simples de ver as coisas. Dizia que não importava o tamanho da obra. O importante era fazer com amor e pensar em quem ia morar ali. Por isso você quer que sua casa seja mais humana. Exatamente. Sinto que perdi um pouco dessa essência nos últimos anos. Tudo virou sobre números, lucros, crescimento. Mas quando chego em casa... Ele fez uma pausa. Quando chego em casa, sinto que estou em um showroom, não em um lar. O garçom trouxe o vinho e as entradas, uma seleção de queijos artesanais, pães especiais e patês. Marina provou o vinho, surpreendida com a qualidade. E você? Rafael perguntou. Sempre quis ser arquiteta? Desde pequena. Meus pais são professores e cresci em uma casa simples. Mas minha mãe sempre dizia que cada canto podia ser especial se você soubesse como olhar para ele. Ela está certa. Quando entrei na faculdade, me apaixonei pela ideia de criar espaços que fizessem as pessoas se sentirem bem. Não necessariamente luxuosos, mas acolhedores. Como sua casa? Marina riu. Minha casa é pequena e bagunçada, mas tem personalidade. Cada móvel tem uma história. Cada canto foi pensado para ser funcional e bonito. Gostaria de conhecer, Rafael disse, e depois pareceu se dar conta do que havia dito. Quero dizer, para entender melhor seu processo criativo. Marina sentiu as bochechas corarem levemente. Talvez um dia. Eles comeram em um silêncio confortável por alguns minutos, e Marina percebeu que a conversa havia fluído naturalmente de profissional para pessoal. Havia algo em Rafael que a fazia sentir-se à vontade, apesar da diferença social óbvia entre eles. Posso te fazer uma pergunta pessoal? Ela disse finalmente. Claro. Você é solteiro por escolha ou por falta de tempo? Rafael sorriu. Direto ao ponto. Gosto disso. Desculpe, foi muito invasivo. Não, está tudo bem. A resposta é complicada. Namorei algumas pessoas nos últimos anos, mas sempre senti que elas estavam mais interessadas no Rafael Montenegro do que em mim. Isso deve ser difícil. Você se questiona constantemente se as pessoas gostam de você ou da sua conta bancária. Marina o observou, vendo a vulnerabilidade em seus olhos. Para o que vale, você me parece uma pessoa genuinamente boa. Obrigado. Isso significa muito. E você? Ele perguntou. Namorado? Não no momento. Namorei durante 3 anos na faculdade, mas terminamos quando ele conseguiu um emprego em outra cidade. Desde então, foram apenas alguns encontros que não levaram a nada. Por que não funcionaram? Marina hesitou. Acho que não encontrei alguém que me entendesse. Sou muito focada no trabalho, meio perfeccionista. Alguns homens acham intimidador. Eles estão perdendo uma mulher incrível, Rafael disse. E havia uma sinceridade em sua voz que fez o coração de Marina acelerar. Eles se olharam por um momento e Marina sentiu uma conexão que ia além da atração física. Havia algo profundo e verdadeiro no olhar dele, como se eles se conhecessem há muito mais tempo. Deveríamos voltar, Rafael disse finalmente, quebrando o momento. Não quero que você pense que sou um chefe que abusa do tempo das funcionárias. Eu não sou sua funcionária, Marina disse. Sou sua parceira de negócios. Tem razão, parceira de negócios. A palavra soou diferente agora, carregada de possibilidades que nenhum dos dois se atrevia a verbalizar ainda. Na semana seguinte, Marina mergulhou no projeto com uma energia que não sentia há meses. Trabalhou até tarde todas as noites, refinando cada detalhe, pesquisando materiais e fornecedores. O escritório na Vila Madalena, que antes parecia claustrofóbico, agora fervilhava de criatividade. Você está radiante, Luna comentou na quinta-feira de manhã, observando a amiga preparar café. Desde que começou esse projeto, parece outra pessoa. É só o entusiasmo de trabalhar em algo grande, Marina respondeu, mas sua expressão delatava que havia mais por trás daquela energia. Ou o entusiasmo de trabalhar com alguém especial. Marina parou de mexer o café. Lu, eu já disse que é apenas profissional. Claro que é. Por isso você está usando aquela blusa nova que compramos no shopping no domingo. Marina olhou para a blusa de seda azul que havia escolhido para sua reunião da tarde com Rafael. Esta blusa é para o trabalho. Aham. E por isso você lavou o cabelo 3 vezes esta semana. Você está sendo ridícula.
Estou sendo realista. Você gosta dele, Mari. E pelo que me contou, ele também demonstra interesse. Marina suspirou. Mesmo que fosse verdade, o que não estou dizendo que seria uma péssima ideia. Ele é meu cliente. Se algo der errado, e se der certo? Não vai dar. Por quê? Porque somos de mundos diferentes, Lu. Você viu como ele vive. Eu moro em um apartamento alugado na Vila Madalena. Ele mora em uma cobertura na Faria Lima. Ele frequenta restaurantes que custam mais que meu salário mensal. E daí? Dinheiro não é tudo. Fácil falar quando você nunca passou por dificuldades financeiras. Luna se sentou ao lado da amiga. Mari, você é uma das pessoas mais inteligentes, talentosas e bonitas que conheço. Qualquer homem seria sortudo em ter você, rico ou pobre. Obrigada, Lu, mas ainda assim, não posso me envolver com um cliente. Então termine o projeto e depois veja o que acontece. Marina chegou ao edifício Montenegro às 14 horas em ponto, carregando uma pasta com os primeiros esboços detalhados. Carla a recebeu com um sorriso profissional. O Sr. Rafael está em reunião, mas pediu para você esperá-lo na sala de estar executiva. Marina foi conduzida a um ambiente que não conhecia. Uma sala elegante com sofás de couro, uma mesa de centro de vidro e uma vista parcial da cidade. Estava admirando um quadro na parede quando ouviu vozes se aproximando. Precisa entender, Rafael, que casamento é sobre alianças estratégicas, não sobre romantismo adolescente. Marina reconheceu a voz de Rafael respondendo. Mãe, já conversamos sobre isso. Não vou me casar com Camila apenas porque as famílias se conhecem. Camila Ferreira é uma moça educada, de boa família. Seria uma união perfeita. Para você, talvez. Para mim, seria uma prisão. Marina se sentiu extremamente desconfortável ouvindo aquela conversa. Tentou se afastar da porta, mas os passos estavam se aproximando. Você está com 35 anos, Rafael. Não pode ficar brincando de relacionamentos para sempre. Não estou brincando. Estou esperando encontrar alguém que me ame pelo que sou, não pelo que tenho. Que idealismo ridículo. Sua responsabilidade é com a empresa, com o legado da família. A porta se abriu e Rafael entrou seguido por uma mulher elegante, de cerca de 60 anos, cabelos grisalhos presos em um coque impecável e usando um conjunto de tweed caro. Marina se levantou imediatamente. Ah, Marina, Rafael disse, e ela percebeu a tensão em sua voz. Mãe, esta é Marina Santos, a arquiteta responsável pelo projeto da cobertura. A mulher olhou Marina de cima a baixo, com uma expressão que misturava curiosidade e aprovação cautelosa. Prazer, querida. Sou Helena Montenegro. O prazer é meu, senhora Montenegro. Marina respondeu estendendo a mão. Mãe estava saindo, Rafael disse, claramente ansioso para encerrar o encontro. Sim, tenho uma reunião do Conselho Beneficente, Helena disse, mas não tirou os olhos de Marina. Espero que o projeto da cobertura do meu filho seja um sucesso. Farei o meu melhor, Marina respondeu. Depois que Helena saiu, Rafael passou as mãos pelos cabelos visivelmente constrangido. Desculpe por isso. Minha mãe tem opiniões muito fortes sobre muitas coisas. Não precisa se desculpar. Todas as mães querem o melhor para os filhos. O problema é que nem sempre sabem o que realmente é melhor. Marina sentiu um nó no estômago. A conversa que havia ouvido involuntariamente a lembrou brutalmente das diferenças entre eles. Rafael vivia em um mundo onde casamentos eram discutidos como negócios, onde existiam expectativas familiares e sociais que ela nunca poderia atender. Você está bem? Rafael perguntou, notando sua expressão. Estou ótima, Marina mentiu. Vamos ver o projeto? Ela abriu a pasta e espalhou os desenhos sobre a mesa, forçando-se a manter o foco profissional. Rafael se inclinou para examinar os esboços e Marina pôde sentir seu perfume familiar. Está incrível, ele murmurou, estudando cada detalhe. Você captou exatamente o que eu queria. Obrigada. Pensei em materiais naturais para dar aquela sensação de acolhimento que você mencionou. Eles discutiram o projeto por 1 hora, mas Marina manteve a conversa estritamente profissional. Quando Rafael tentou desviar para assuntos pessoais, ela rapidamente redirecionava para questões técnicas. Marina, ele disse finalmente, você parece diferente hoje. Aconteceu alguma coisa? Estou apenas focada no trabalho, ela respondeu, começando a guardar os papéis. Tem certeza? Marina o encarou e por um momento
Pensou em ser honesta sobre o que havia ouvido e sobre suas próprias inseguranças. Mas então lembrou-se da conversa com a mãe dele, das expectativas familiares, do abismo social entre eles. Tenho certeza, disse firmemente. Vou trabalhar nas especificações técnicas e te envio por e-mail. Certo, Rafael concordou, mas sua expressão mostrava que ele sabia que algo havia mudado. Marina se despediu rapidamente e saiu do edifício, sentindo que havia tomado a decisão certa. Algumas linhas simplesmente não deveriam ser cruzadas, não importava o quão atraente fosse a pessoa do outro lado. Os dias seguintes passaram em uma dança cuidadosa de proximidade profissional e distância emocional. Marina se comunicava com Rafael exclusivamente por e-mail e através de Carla, enviando relatórios detalhados sobre o andamento do projeto, mas evitando qualquer encontro presencial desnecessário. Rafael, por sua vez, respondia prontamente a todas as mensagens, sempre cordial e profissional. Mas Marina percebia nas entrelinhas uma frustração crescente. Suas respostas eram mais curtas, mais diretas, como se ele estivesse tentando decifrar o que havia mudado entre eles. Na manhã de terça-feira, Marina estava em sua mesa no escritório, revisando as especificações de iluminação para o terraço, quando seu telefone tocou. Era um número desconhecido. Marina Santos, bom dia. Marina, aqui é Helena Montenegro. Poderia conversar comigo hoje à tarde? Marina quase deixou o telefone cair. Senhora Montenegro, como conseguiu meu número? Pedi para Carla. Não se preocupe, não é nada relacionado ao trabalho do Rafael. É algo pessoal. Você poderia me encontrar no café do shopping Iguatemi às 15 horas? Marina hesitou. Tudo em seu instinto dizia para recusar, mas a curiosidade foi mais forte. Claro, estarei lá. Ótimo. Use algo elegante, querida. Até logo. A ligação terminou, deixando Marina olhando para o telefone com uma mistura de ansiedade e curiosidade. O que Helena Montenegro poderia querer com ela? O shopping Iguatemi era um universo à parte para Marina. Ela havia estado lá apenas algumas vezes, sempre se sentindo deslocada entre as lojas de grife e os preços astronômicos. O café que Helena havia escolhido ficava no piso superior, com vista para todo o shopping, e tinha uma decoração que gritava exclusividade. Helena já estava sentada quando Marina chegou, elegante em um blazer bege e usando joias discretas, mas claramente caras. Ela acenou para Marina se aproximar. Obrigada por vir, querida. Sente-se, por favor. Marina se acomodou na cadeira almofadada, sentindo-se deslocada em seu vestido simples de trabalho diante da sofisticação do ambiente. Peça alguma coisa, Helena sugeriu. O café aqui é excelente. Um cappuccino, por favor, Marina disse ao garçom. 2 cappuccinos, Helena completou, e tragam aqueles petit four que costumo pedir. Elas ficaram em silêncio até o garçom se afastar. Helena estudava Marina com olhos perspicazes, como se estivesse fazendo uma avaliação. Você deve estar se perguntando por que a chamei aqui, Helena começou. Confesso que sim. Sou uma mulher direta, Marina. Posso chamá-la de Marina? Claro. Ótimo. Notei como meu filho olhou para você no escritório. E notei como você se comportou depois que ouviu nossa conversa. Marina sentiu o sangue subir ao rosto. Eu não quis ouvir. Claro que não, Helena a interrompeu. Mas ouviu. E isso a fez recuar. Senhora Montenegro, eu não sei do que está falando. Querida, tenho 62 anos e vivi o suficiente para reconhecer quando 2 pessoas se sentem atraídas uma pela outra. E também reconheço quando alguém se afasta por medo. O garçom trouxe os cappuccinos e uma seleção de pequenos doces que provavelmente custavam mais que o jantar de Marina. Helena esperou ele se afastar antes de continuar. Rafael está infeliz, ela disse simplesmente. Sinto muito ouvir isso, mas não sei como posso ajudar. Pode ajudar sendo honesta comigo. Você sente algo por meu filho? Marina quase engasgou com o café. Senhora Montenegro, Helena, e responda à pergunta. Marina olhou para a mulher à sua frente, vendo não apenas a mãe protetora, mas uma mulher que claramente estava acostumada a conseguir o que queria. Mesmo que eu sentisse, Marina disse cuidadosamente, vocês deixaram muito claro que ele tem obrigações familiares. Helena riu, um som surpreendentemente caloroso. Ah, então ouviu a parte sobre a Camila. Não quis ouvir, mas sim.
Querida, aquela conversa foi sobre o que eu quero, não sobre o que Rafael quer. Meu filho é teimoso como o pai. Quanto mais eu pressiono, mais ele resiste. Marina franziu a testa. Não entendo. Rafael nunca mostrou interesse real por nenhuma das moças que tentei apresentar a ele. Com você é diferente. Ele fala sobre o projeto, mas sempre acaba falando sobre você. Ele fala sobre mim? Constantemente. Suas ideias, sua criatividade, como você entende as coisas que ele quer. Ontem ele disse que você é a primeira pessoa que realmente ouve o que ele diz. Marina sentiu uma onda de calor no peito, mas tentou manter-se racional. Ainda assim, somos de mundos muito diferentes. E daí? Como assim? E daí? Helena se inclinou para a frente. Marina, você acha que eu me casei com o pai do Rafael por conveniência social? Eu... não sei. Eu era filha de um comerciante português. Antônio era um pedreiro ambicioso. Nos conhecemos em uma festa de bairro, e meus pais acharam que eu estava louca quando disse que ia me casar com ele. Marina ouviu, surpresa. Antônio me conquistou com sua determinação e seu sonho de construir algo grande. Não tinha dinheiro, mas tinha caráter. E olhe onde chegamos. Mas isso era diferente. Era? Você acha que não enfrentamos preconceitos? Que não houve pessoas dizendo que eu estava me casando por interesse ou que ele estava tentando subir na vida através de mim? Marina ficou em silêncio, processando as palavras de Helena. A diferença, Helena continuou, é que não deixamos o medo nos impedir. Lutamos juntos. Por que está me contando isso? Porque vejo no meu filho a mesma infelicidade que vi no meu marido quando ele achava que não merecia ter o que queria. E vejo em você o mesmo medo que eu senti quando achei que não era boa o suficiente para o mundo que ele estava construindo. Helena pegou sua bolsa e colocou algumas notas sobre a mesa. Não estou pedindo para você se declarar para o meu filho, Marina. Estou pedindo para você não fugir sem ao menos tentar. Ela se levantou, mas parou antes de sair. Ah, e querida, Rafael não liga para dinheiro ou status quando se trata de relacionamentos. Se ligasse, já teria se casado com uma das herdeiras que vivem atrás dele. Marina ficou sozinha na mesa, olhando para os petit fours intocados e tentando processar tudo o que havia acabado de ouvir. Na quinta-feira de manhã, Marina recebeu uma mensagem de Rafael. As obras vão começar na segunda. Gostaria de acompanhar a preparação do canteiro hoje à tarde? Era a primeira vez em uma semana que ele a convidava para algo presencial. Marina hesitou, lembrando-se das palavras de Helena, antes de responder que estaria lá às 14 horas. Quando chegou à cobertura, encontrou Rafael conversando com dois homens de macacão, claramente o mestre de obras e um engenheiro. Ele vestia jeans escuros e uma camisa casual, muito diferente dos ternos impecáveis que usava no escritório. Marina, ele a cumprimentou, e ela notou que havia uma distância cuidadosa em sua voz. Estes são João, nosso mestre de obras, e Carlos, o engenheiro responsável. Ela cumprimentou os dois homens, que a trataram com o respeito profissional que ela havia aprendido a valorizar. Durante a próxima hora, eles discutiram cronogramas, sequência de trabalhos e logística de materiais. A parte mais delicada vai ser a instalação dos painéis de vidro retráteis, João explicou, apontando para a área onde seria a nova integração entre sala e terraço. Vamos precisar de guindastes especiais. Marina assentiu, fazendo anotações. Consegui um fornecedor que tem experiência com esse tipo de instalação. Posso passar o contato. Perfeito, Carlos disse. Quanto mais especializado, melhor. Depois que os dois homens saíram para fazer medições finais, Marina e Rafael ficaram sozinhos no terraço. O silêncio entre eles estava carregado de tensão não resolvida. Você tem evitado encontros presenciais, Rafael disse finalmente, indo direto ao ponto. Marina guardou suas anotações com cuidado excessivo. Tenho estado ocupada finalizando os detalhes. Marina, o que aconteceu na semana passada? Depois que minha mãe apareceu, você mudou completamente. Ela o encarou, vendo a frustração genuína em seus olhos. Nada aconteceu, apenas mantive o foco profissional. Isso é mentira e nós dois sabemos. Rafael, não. Ele a interrompeu, caminhando em direção a ela. Nós tínhamos algo bom acontecendo, uma conexão real, e de repente, você construiu uma parede entre nós. Marina sentiu seu coração acelerar com a proximidade dele.
Talvez essa parede seja necessária. Por quê? Porque somos muito diferentes. Porque você tem obrigações familiares. Porque isso pode complicar nossa parceria profissional. Rafael riu. Mas não havia humor no som. Obrigações familiares? Do que você está falando? Marina hesitou, mas as palavras saíram antes que pudesse pará-las. Ouvi sua conversa com sua mãe. Sobre casamento ser uma aliança estratégica. Sobre a tal Camila. A expressão de Rafael mudou completamente. Você ouviu? Não de propósito, mas ouvi. Ele passou as mãos pelos cabelos, uma expressão de compreensão cruzando seu rosto. E achou que eu concordava com ela. Não achou? Marina, eu passei a conversa inteira discordando da minha mãe, dizendo que não me casaria por conveniência. Mas ela mencionou suas responsabilidades com a empresa, com o legado da família, e eu disse que não ligava para isso quando se tratasse de relacionamentos, Rafael completou. Você ouviu a conversa toda ou apenas partes? Marina sentiu o rosto corar. Partes, eu acho. Rafael se aproximou mais. Marina, nunca me casaria com alguém que não amasse. Nunca. A empresa pode ir para o inferno se isso significar abrir mão da minha felicidade. Mas sua mãe, minha mãe, tem suas próprias ideias sobre o que é melhor para mim. Isso não significa que eu as aceito. Marina olhou para ele vendo a sinceridade em seus olhos. Ela me procurou ontem. O quê? Rafael pareceu genuinamente surpreso. Sua mãe me chamou para conversar. Disse que você estava infeliz. Ela não tinha direito... Ela disse outras coisas também. Sobre como vocês se conheceram, sobre não deixar o medo nos impedir. Rafael ficou em silêncio por um momento. E o que você respondeu? Que temos mundos muito diferentes. Temos. Marina o observou. Jeans desbotado, camisa simples, cabelos despenteados pelo vento. Naquele momento, ele não parecia o CEO milionário, mas apenas um homem tentando se conectar com ela. Eu não sei, Rafael. Às vezes, quando estamos conversando, sinto que nos conhecemos há anos. Outras vezes, lembro de onde você mora, de onde eu venho, e parece impossível. Rafael deu um passo à frente, reduzindo ainda mais a distância entre eles. E se eu te dissesse que não me importo de onde você vem? Que o que me importa é quem você é? Eu diria que você está sendo idealista. E eu diria que você está sendo covarde. A palavra atingiu Marina como um tapa. Desculpe. Você está usando nossas diferenças como desculpa para não arriscar, porque é mais fácil se afastar do que admitir que também sente algo. Marina abriu a boca para protestar, mas Rafael continuou. Você acha que eu não vejo como você me olha? Como relaxa quando conversamos? Como fica nervosa quando estou perto? Rafael, eu gosto de você, Marina. Realmente gosto. E acho que você também gosta de mim. Eles se olharam em silêncio, o vento do final da tarde movendo os cabelos de Marina. Rafael levantou a mão lentamente, como se fosse tocar seu rosto, mas parou no meio do caminho. Só me diga uma coisa, ele sussurrou. Se não houvesse diferenças sociais, se não houvesse complicações profissionais, você me daria uma chance? Marina fechou os olhos, sentindo o peso da pergunta. Quando os abriu novamente, Rafael estava ainda mais perto. Sim, ela admitiu em um sussurro. Então, por que essas coisas importam mais que isso? Antes que Marina pudesse responder, Rafael deu um passo para trás. Pense nisso, ele disse suavemente. Porque eu vou lutar por nós, Marina. Mas não posso fazer isso sozinho. Marina passou o fim de semana inteiro revivendo cada palavra da conversa com Rafael no terraço. Suas palavras ecoavam em sua mente. Por que essas coisas importam mais que isso? Era uma pergunta simples, mas que abalava todas as bases que ela havia construído para se proteger. Luna a encontrou no domingo à noite, sentada no sofá, olhando fixamente para a TV desligada, uma xícara de chá frio em suas mãos. Você está assim desde sexta, Luna disse, se sentando ao lado da amiga. Vai me contar o que aconteceu ou vou ter que arrancar de você? Marina suspirou e contou tudo. O encontro com Helena, a conversa com Rafael, a admissão dos sentimentos de ambos os lados. Deixe-me ver se entendi, Luna disse quando Marina terminou. Um homem lindo, inteligente e rico disse que gosta de você, que quer lutar por vocês, e você está aqui se torturando porque tem origens diferentes? Não é só isso, Lu. É que você está com medo, Luna a interrompeu. Medo de não ser boa o suficiente, medo de se dar mal,
medo de sair da sua zona de conforto. E se der errado? E se ele perceber que somos incompatíveis? E se a família dele nunca me aceitar? E se der certo? Luna replicou. E se vocês forem felizes juntos? E se você estiver jogando fora a chance da sua vida por medo? Marina ficou em silêncio, sabendo que a amiga estava certa. Mari, você lembra quando decidiu abrir seu próprio escritório? Todo mundo disse que era arriscado, que você devia ficar no emprego estável, mas você arriscou porque acreditava no seu talento. Isso é diferente. É? Ou você só está com mais medo porque desta vez não é só sua carreira em jogo, é seu coração? Na segunda-feira de manhã, Marina chegou à cobertura para acompanhar o início das obras. O apartamento havia sido transformado em um canteiro organizado, com lonas protegendo os móveis e equipamentos espalhados pelo espaço. Rafael estava conversando com João quando ela chegou. Ele a cumprimentou educadamente, mas Marina percebeu a distância cuidadosa que ele mantinha agora. A bola estava no campo dela, e ambos sabiam disso. Como está o cronograma? Ela perguntou a João. Perfeito, arquiteta. Começamos hoje pela demolição das paredes que serão modificadas. Amanhã chegam os materiais para a nova estrutura. Marina passou as próximas horas supervisionando o trabalho, fazendo anotações e tirando fotos para documentar o processo. Rafael ficou por perto, mas manteve as conversas estritamente profissionais. Durante o almoço, quando os operários saíram para comer, eles ficaram sozinhos no apartamento. O silêncio era ensurdecedor. Rafael, Marina começou, mas ele a interrompeu. Você não precisa dizer nada agora, ele disse suavemente. Sei que você precisa de tempo para pensar. Eu pensei. O fim de semana inteiro. Rafael parou de olhar os papéis e se virou para ela. E? Marina respirou fundo. Tenho medo. Eu sei. Não apenas das diferenças entre nós. Tenho medo de me entregar e descobrir que não sou suficiente. Que um dia você vai olhar para mim e perceber que pode ter alguém melhor. Rafael se aproximou lentamente. Marina, posso te fazer uma pergunta? Ela assentiu. Quando você me olha, o que vê? Como assim? Vê um milionário intimidador? Vê alguém que você precisa impressionar? Ou vê apenas Rafael? Marina o estudou, a forma como ele se inclinava ligeiramente para a frente quando estava concentrado, como seus olhos se suavizavam quando olhava para ela, como ele havia arregaçado as mangas da camisa para ajudar com as medições. Vejo Rafael, ela admitiu. Então por que acha que eu vejo algo diferente quando olho para você? Porque você é você e eu sou a mulher mais inteligente, criativa e autêntica que já conheci? Rafael completou. A pessoa que conseguiu entender exatamente o que eu queria para minha casa em uma conversa, que me faz rir, que me faz querer ser uma versão melhor de mim mesmo? Marina sentiu lágrimas se formando em seus olhos. Marina, eu cresci em um mundo onde as pessoas me querem pelo que tenho, não pelo que sou. Você é a primeira pessoa que me faz sentir que sou suficiente apenas sendo eu mesmo. Rafael, eu te amo, ele disse simplesmente. Amo sua paixão pelo trabalho. Amo como você se preocupa com cada detalhe. Amo como você não se impressiona facilmente com coisas materiais. Amo que você me desafie, que me faça questionar minhas prioridades. As lágrimas finalmente escorreram pelo rosto de Marina. Eu também te amo. Rafael sorriu, uma expressão de puro alívio cruzando seu rosto. Então, vamos tentar? Vamos ver onde isso nos leva? Marina assentiu, sorrindo através das lágrimas. Sim, mas sem pressa, ok? Quero que façamos isso direito. Do jeito que você quiser, Rafael disse, se aproximando mais. Posso te beijar agora? Achei que nunca fosse perguntar, Marina sussurrou. O beijo foi suave, cheio de promessas e possibilidades. Quando se separaram, Rafael encostou a testa na dela. Isso significa que você vai jantar comigo hoje à noite? Em algum lugar simples onde possamos apenas conversar? Marina riu. Conheço um lugar perfeito na Vila Madalena. Comida caseira e ambiente aconchegante. Perfeito. Quero conhecer seu mundo também. 3 meses depois, Marina estava no terraço de Rafael admirando o resultado final do projeto. A transformação havia sido ainda mais impressionante do que ela imaginara. Os painéis de vidro retráteis criavam uma integração perfeita entre o interior e o exterior. O jardim havia crescido exuberante
e a área gourmet convidava a longas conversas e jantares relaxados. Ficou melhor do que eu sonhei, Rafael disse, aparecendo atrás dela com 2 taças de vinho. Obrigada, Marina sorriu aceitando a taça. Mas você que teve a visão inicial, eu apenas traduzi em projeto. Nós fizemos isso juntos, ele corrigiu, passando o braço ao redor da cintura dela. Nos últimos 3 meses, eles haviam construído sua relação com a mesma paciência e cuidado que Marina colocava em seus projetos. Jantares em restaurantes simples na Vila Madalena, onde Rafael descobriu sua paixão por música ao vivo e cerveja artesanal. Fins de semana no apartamento dele, onde Marina lentamente adicionou toques pessoais que o transformaram de showroom em lar. Minha mãe ligou hoje, Rafael disse casualmente. E? Quer saber quando vai conhecer oficialmente minha namorada? Marina riu. Depois de 3 meses de investigações discretas através de Carla, ela não é muito sutil, é? Nem um pouco, mas é doce, à sua maneira. O telefone de Marina tocou, interrompendo o momento. Era Luna. Mari, você precisa vir para casa agora. A voz da amiga estava carregada de emoção. O que aconteceu? Você está bem? Estou ótima, mas você recebeu uma ligação da revista Casa em Decoração. Eles querem fazer uma matéria sobre o projeto da cobertura. Marina quase deixou o telefone cair. O quê? Aparentemente alguém comentou sobre o projeto em algum evento e eles querem entrevistar você. Marina, é a revista mais importante do mercado de decoração do país. Depois de desligar, Marina olhou para Rafael com suspeita. Você não teve nada a ver com isso, teve? Rafael sorriu inocentemente. Posso ter mencionado para alguns conhecidos que a arquiteta mais talentosa de São Paulo havia transformado minha casa. Rafael, o quê? É verdade. E agora todo mundo vai saber. Marina o beijou, sentindo uma gratidão imensa por ter encontrado alguém que não apenas apoiava seus sonhos, mas ajudava a torná-los realidade. Sabe, ela disse olhando para a vista da cidade que se estendia diante deles. Quando eu era pequena, minha mãe sempre dizia que a arquitetura mais importante não era a dos prédios, mas a dos relacionamentos. Sua mãe é muito sábia. Ela vai adorar você quando a conhecer. E eu vou adorar conhecê-la. Quando isso acontecer? Marina sorriu. No próximo fim de semana, ela vem para São Paulo especialmente para isso. Estou nervoso, Rafael admitiu. Não precisa estar. Ela só quer ver se você me faz feliz. E eu faço. Marina olhou ao redor. O terraço transformado, a cidade iluminada lá embaixo, o homem que havia mudado sua vida de formas que ela nunca imaginou possíveis. Mais do que imaginei ser possível, ela respondeu honestamente. Rafael a puxou para mais perto. Você sabe que eu pretendo construir muito mais coisas com você, não sabe? Como o quê? Uma vida, uma família, talvez até uma empresa de arquitetura e construção. Marina riu. Você já está planejando nosso futuro? Sempre. Sou um homem de negócios, lembra? Gosto de fazer planos a longo prazo. E se eu tiver outros planos? Então adaptamos. Juntos. Eles ficaram em silêncio por um momento, observando as luzes da cidade começarem a se acender conforme o sol se punha. Marina pensou em como tudo havia começado. Um acidente constrangedor que ela achara que arruinaria sua carreira. Em vez disso, havia levado ao amor de sua vida. Rafael, ela disse suavemente. Sim? Obrigada por não desistir de nós. Obrigado por me deixar tentar. Conforme a noite caía sobre São Paulo, eles permaneceram no terraço que haviam criado juntos, não apenas um espaço físico, mas um símbolo de como 2 pessoas de mundos diferentes podiam construir algo belo quando tinham coragem de arriscar. O olhar que havia mudado tudo se transformara no fundamento de uma vida inteira pela frente.